Bom, Bonjour, bem-vindos à primeira edição do podcast Blend Tokenation. Estou muito feliz de estar aqui com uma curadoria incrível de pessoas de cultura, negócios. E quero dar a bem-vinda para a minha primeira convidada, Amanda. Muito bem-vinda. bonjour, como allez-vous? A única coisa que eu sei falar em francês. Falei certo? Falou certo. Tudo bem? A Amanda é um AI Fashion Architect. Ela trabalha em engenharia de dados, comportamento aplicado à moda. E hoje o tema é: será que a IA vai substituir os diretores criativos? Então, para começar, eu queria que você se apresentasse um pouco antes da gente já entrar no assunto. Bom, muito prazer, muito obrigada pelo convite, adorei que a gente se encontrou. Hoje eu me considero uma pessoa generalista, porque empreendendo com a Wondersize eu acabei fazendo um pouco de tudo, mas estou aqui hoje porque eu criei uma marca de performance esportiva e plus size, que veste do 42 ao 66, e faz uso de produtos nanotecnológicos no tecido, então ajuda na circulação, performance esportiva, equilíbrio térmico. E o nosso principal produto, primeira criação, foi a legging Joana Dark, que a legging te prepara para qualquer batalha, porque ela não enrola o cos, não fica transparente. E aí, a gente tem 10 anos no mercado, só que todo nesse storytelling que a gente foi muito feliz em criar uma marca que desse acesso a mulheres ao esporte, eu fui percebendo que a gente criou roupas que despertam sensações humanas. E aí isso é uma coisa muito recente, a gente está transicionando a marca, mas eu acho que quem eu sou, assim, eu acho que eu sou uma mistura aqui de uma pessoa que quer mudar a indústria da moda e que hoje entendeu que, independente da minha marca, o que eu tenho mais de rico, o que eu tenho de mais rico para dividir com as pessoas é o banco de dados e a expertise que a gente criou hoje. Legal. Então, eu queria voltar um pouco na sua trajetória. Você começou na engenharia de dados e você hoje atua na fronteira entre IA e moda. Como que aconteceu essa transição? Então, na verdade, não foi bem na parte de engenharia de dados. Eu comecei... eu despertei para a questão da IA, você não vai acreditar. Foi uma coisa totalmente... tanto é que no grupo das meninas que a gente participa, elas falam: como que você foi parar nesse lugar que eu não estou entendendo? Eu despertei para a IA depois que comecei a utilizar no meu dia a dia. E eu vi que não tinha banco de dados de mulheres gordas, porque eu uso para marketing, uma das minhas especialidades é grow hacking através de mídia orgânica, e eu fiz um reality show. E a Mansão Wonder, obrigada. A Mansão Wonder, ela era um reality que eu convidei as clientes, elas foram lá, a gente tirou foto, a gente fez mais de 10 mil fotos. Quando eu comecei a subir os conteúdos, ele viralizou para fetiche. Ou ele era atrelado a... Como é que eu vou explicar? A questões atreladas à doença. E aí eu entendi que a maior banco de dados sobre pessoas gordas é atrelado a isso. E aí os meus conteúdos viralizavam para isso. Então, em 4 redes sociais diferentes, ele foi... Então, os vídeos, se você vê as coisas que chegavam antes do meu vídeo no YouTube, e era só mulheres gordas, andando de fitness, curtindo uma praia, num editorial de moda. E os vídeos todos tinham conotações 18+, sabe? E aí, quando eu entendi isso, vi que o meu trabalho tinha um teto algoritmo muito forte, eu comecei a tentar hackear literalmente a moda, e eu entendi que a minha marca ela tinha que virar um banco de dados público, porque daí tem outras questões. A gente acabou vestindo pessoas no Rio Grande do Sul, a comunidade da Wonder, porque não tinha roupa pronta na tragédia do Rio Grande do Sul. Então, uma marca que faço 9 mil peças por ano, que sou quase um ateliê artesanal, a gente entregou 30 mil peças em 2 meses. E aí, só um comentário, que eu acho que as marcas de fast fashion, muitas vezes, elas acreditam que é só colocar 1 centímetro a mais, que não tem realmente essa pesquisa, como você está fazendo hoje com sua marca, né? Isso, e aí que eu fui entender que essa questão dos dados, entendeu? Então, foi muito interessante, porque eu comecei a criar, a fazer arquitetura de dados de forma muito intuitiva. E aí eu trouxe toda essa experiência que eu tenho de neurodesign, de ver os sentimentos que as pessoas têm na peça, porque as peças da Wonder, ela respeita o corpo da pessoa, ao ponto delas se sentirem mais felizes, e eu consegui trazer para a IA, criando agentes. Então, assim, é uma coisa tão... Aí eu acabei ganhando um concurso lá do Santander, aí eu falei, bom, porque eu achava que todo mundo fazia a mesma coisa. Aí Mas só voltando atrás, para talvez pessoas que não são do meio entender. O que a maioria, se você fosse explicar
para uma criança de 3 anos. O que a maioria das pessoas ainda não entende sobre o impacto da IA na indústria da moda? Eu acredito que é passos atrás ainda. Eu acredito que ainda existe muito viés na plataforma, então eu acho que ela tá massificando, né, todos os preconceitos e vieses que a gente tem. Então eu acredito que primeiro precisa haver uma consciência de design. As pessoas precisam começar a criar para pessoas, para o corpo das pessoas serem diferentes. E então eu acho que quanto mais você naturalizar o corpo das pessoas, as pessoas e criar moda pensando em sensações humanas, você vai conseguir levar isso para a IA de forma criativa e você vai conseguir também usar ela de forma para impulsionar o seu mercado. Um exemplo Mas não concreto. expliquei para uma criança de 3 anos. Um exemplo. Eu sou uma pessoa que sou autodidata. Eu nunca tive a oportunidade de expandir tanto a minha parte criativa manualmente. Então, eu estou aprendendo a desenhar agora. Então, às vezes, eu faço um desenho torto meio feio, porque antes eu tinha que ter alguém que materializava o meu desenho, essa peça, do que eu imaginava. Eu coloco na IA, ela corrige, me gera insights, talvez, que eu não tinha, mas eu sempre descrevo a sensação que eu quero ter, que eu quero entregar com aquela peça. Então, o prompt que você coloca para IA não é tanto de dimensões, de corte, mas da sensação que você quer que essa peça da moda dê para a pessoa. Isso, porque é assim que eu penso. Quando eu vou criar uma peça, olharia para vocês. Eu falaria assim, o que você quer sentir usando essa roupa? Uhum. E aí eu faria uma peça pensando primeiro no que você quer sentir, depois aplicando um design. Esse é o insight do podcast, pessoal da moda que está ouvindo. Vamos pensar primeiro nas sensações antes de pensar no Não é no óbvio. corte. Exato. Se você for parar para pensar, aí por que a indústria de luxo desce, às vezes, de uma forma que faz com que a gente seja cabides humanos? Então, eu acho que, assim, tem muitas... eu sou até acelerada depois, se vocês não entenderem, porque, gente, às vezes eu vou permeando de um assunto para o outro, mas veio meio do nada, sabe? Tá. Vamos falar um pouco de futuro. Você acha que as coleções vão ser criadas por humanos, por algoritmos? Como que você vê esse futuro da moda? Eu acho que é uma cocriação. Desde que... eu me sinto mais inteligente depois que eu utilizo o IA. Só que, assim, se a gente souber cruzar dados e criar novos padrões, você consegue cocriar coisas, entendeu? Então, eu acredito que você pode gerar coisas para criar coisa do zero, mas você também, se você está travado, mas se você descrever já algum conceito, você consegue já criar alguma coisa, entendeu? Uhum. Então, para mim, enquanto design, como eu não tive essa formação em moda, para eu cocriar junto, é lógico, o que eu faço? Eu já coloco uns croquis que eu tenho, peço para recriar. Qual aplicativo você está usando? Dá algumas dicas para o pessoal de moda. Eu configurei um bot para ele fazer só croquis de IA para mim. Então, eu uso o chat, eu uso o Cloud, mas para croquis, eu adoro o chat. O Gemini, eu até gosto para imagem, mas não é o meu favorito. Eu acho que meu chat ele é muito treinado em mim. O Cloud, mas eu uso um pouco de tudo. Para geração de imagem, eu gosto do Meta AI. É uma que me surpreende para animação também de vídeos. Eu sou uma pessoa que eu uso bem as intersecções das IAs. Eu fico navegando de uma coisa para outra. E quais marcas você acha que estão usando o IA de forma inovadora, assim? Olha, eu vejo ainda muita marca usando de maneira superficial, né? Uhum. Só que eu acho que as pequenas marcas estão me surpreendendo. Eu vejo algumas que estão virando laboratório de inovação. Gente, eu vi agora uma marca do Vale do Silício que ela fazia tênis e virou um laboratório de IA. E eu me vi acontecendo isso na Wonder. Então, eu vejo pequenas marcas, e são inúmeras que eu pesquisei. Eu até não vou lembrar nenhuma agora, mas eu vejo que as marcas que estão conseguindo enxugar o orçamento, principalmente de startup, e conseguir se inovar igual a gente conseguiu sair de um contexto de varejo de moda para vender croquis em IA. Então, eu vejo que é um mercado muito promissor para qualquer marca. Eu tenho visto cada dia uma surpresa, não é? Legal. E me conta um pouco mais da sua marca hoje. Então, você trabalha também para outras marcas de moda, você tem uma linha própria.
conta um pouco da sua marca. A Wonder, a gente está migrando de uma marca do varejo. Minhas clientes ainda estão super bravas comigo, que eu tirei as coisas à pronta entrega. Mas eu entendi também um outro contexto de mercado. A gente gosta de co-criar junto. Eu co-crio junto com as minhas clientes. A marca se fomenta, né? E agora, como que está funcionando o nosso processo de criação? A gente se consolidou uma marca AI First, então eu crio via croquis, a gente validou vendendo uma coleção de onça que estourou, que eu fiz por croquis de IA, que ajuda também a reduzir o desperdício, ainda mais essa mudança de comportamento que a gente vê corporal, principalmente das minhas clientes do meu nicho. A gente agora virou uma marca criadora de tendências, que a gente já estava posicionada assim no mercado, e agora a gente virou um laboratório de inovação, onde a gente vai hospedar outras marcas para poder co-criar, fazer essa parte de direção criativa. Então, por exemplo, se uma Riachuelo está ouvindo a gente, uma Zara, quer repensar um pouco como trabalhar IA e moda, você é a pessoa certa? Obviamente, a Wonder Size a gente consegue, eu acho que acima de tudo, criar produtos que despertam sensações humanas. Então, se as marcas quiserem fazer isso, a gente consegue auxiliar, porque a gente cria para o usuário. A gente já criou a primeira calcinha que veste até 66 junto com a Pants, já fez collab com a Centauro, Postal, já fez collab com influenciadoras, já vendeu na Centauro. Então, a gente já tem uma experiência. Só que agora eu também decidi mudar de nicho, de forma de desenvolver o produto, também pensando nessa mudança do mercado e uma forma da gente também abrir a base de dados para doar as modelagens para as faculdades e as pessoas terem onde aprender e, de fato, fomentar a indústria, entendeu? Eu queria você contar um pouco mais sobre essa questão de base de dados, assim. O que eu fiz? É simples, vou te contar. Você acha que os dados conseguem prever um pouco nossos desejos, assim? Eu acho que sim, porque a gente consegue ter um parâmetro e às vezes a gente se engana, mas a gente consegue fazer uma leitura de comportamento se você está nesse evento aqui. Você consegue ver um pouco como as pessoas se comportam, se você tiver uma sensibilidade, tiver empatia e não julgar as pessoas. Eu acho que tem que sair dessa nuvem, né? E os dados com as minhas clientes, eu percebi que, como eu fiquei 9 anos só fazendo isso empiricamente ali, muitos relatos que a gente tem da comunidade. Então, a Wonder Size, eu dupliquei o tamanho dela e eu sempre cresci com ela após pandemia, com a comunidade. Então, essa minha aproximação foi um pouco de feeling e eu realmente me importo com o que elas pensam e a gente cria um produto, uma jaqueta, um negócio junto, a gente fica feliz. Todo mundo sente a mesma sensação do produto. Então, isso foi virando um dado. Então, o que eu fiz? Eu peguei toda essa inteligência da Wonder Size, depois do Rio Grande do Sul, que as faculdades não sabiam produzir roupa plus size, nem professores e tal. Coloquei no notebook LM, que é aquele IA. Então, hoje, estudantes podem ir lá e estudar a moda plus size de forma gratuita e interagindo com a IA. O que eu acho muito interessante do que você está falando é você fez seu trabalho de campo. Então, a IA não vai fazer todo o trabalho. É muito importante esse lado empírico para você ter uma qualidade do prompt e você realmente ir com as bases do campo, porque senão a gente sempre vai ter aqueles viés e a gente não vai conseguir ser pertinente. Né? Mas eu vou te falar uma coisa. Se eu te falar que quando eu comecei a usar IA, eu não conseguia extrair os dados porque não tinha dados de moda plus size. Aí eu virei AI trainer, essa questão de criar, é uma coisa realmente que eu fui estudando, né? Fui fazendo curso. Porque eu peguei o meu curso de moda plus size, transcrevi ele inteiro, transformei em um e-book, num livro e joguei na IA para ela começar a cruzar dados e eu começar a tirar novas referências de mercado. Porque nem bibliografia tem. E eu acho que isso é uma outra dica desse podcast, da gente ter um olhar crítico sobre IA. Né? Sim, se você usar para extração de dados e conseguir... Se você ficar do meu lado e ver como que eu faço um prompt, ele é de uma forma mais óbvia, aliás, não tão óbvia. Ele é realmente tentando extrair sentimentos, não é? Então, como fazer um bom prompt? Essa é uma pergunta para todo mundo que está nos ouvindo, que nem todo mundo é AI Master. Como que a gente faz um prompt que sirva? Primeiro, só a sua experiência vai fazer você fazer um bom prompt. Você vai ficar bom usando. Segundo, não sabe o que perguntar? Use a IA contra ela, aliás, a favor dela. Você coloque um tema e peça para ela transformar aquilo num bom prompt, só que você coloca a intenção final que você quer extrair os dados. Um exemplo. A primeira vez que eu usei IA na vida foi porque eu escrevi um artigo para a Bit e eu recebi um feedback que eu estava meio furioso. Mas o mercado plus size tem tanta reclamação que aparece que eu estou reclamando e estou furiosa. Então, eu coloquei lá.
para IA, assim, olha esse prompt, maravilhoso. Favor, reescrever esse texto num tom para homens tomadores de decisão que são gordofóbicos. Eu quero que eles se interessem pelo mercado plus size e vejam que é um mercado que tem, que se ele olhar para a pessoa, usar a comunidade. Aí eu escrevi uma coisa assim, meio, parece viagem, mas se você conseguir trazer a sensação final que você quer a hora que a pessoa lê aquele texto, ela vai transcrever de uma forma diferente. Se você colocar... Então, resumindo, só para a gente trazer isso, a bola no chão, é usar IA para formatar o prompt que você quer. Então, tem que pedir para a IA detalhar o prompt com o objetivo que você tiver. E aí você faz a IA trabalhar para você. E aí você usa o prompt que a IA formatou. Beleza. Eu queria a gente falar um pouco, a gente se projetar. Vamos imaginar que a gente está na beta espacial e que a gente está aqui no Tokenation em 2030. Uhum. Como vai ser o trabalho de um diretor criativo em 2030? Eu acredito que esse negócio de neurodesign já vai estar super ultrapassado. As pessoas vão estar usando roupas muito mais úteis e confortáveis. Elas não vão estar mais usando coisas que podem machucar ela de jeito nenhum por estética, para parecer alguma coisa para alguém, porque está todo mundo cansado de aparecer alguma coisa. Eu acho que esse evento já é bem disruptivo, mas eu acho que as pessoas vão ser, as modelagens vão ser mais minimalista e, ao mesmo tempo, com muitos bolsos e funcionais, tipo uma roupa tática, mais no vida real. Mas imagina o diretor criativo. Você acha que ele vai ter ainda um papel? Ou vai ser Sim, só eu acho que o diretor criativo tem um lugar muito estabelecido no mercado. Porque a marca que ficar só criando coisa com IA, obviamente, talvez para essa geração millennial, vai acertar bastante. Mas na hora que vestir, precisa de alguém que entenda. Eu acho que a gente vai sempre se renovar. Eu não acho que a minha profissão vai ser igual, assim como não era 4 meses atrás, entendeu? Mas eu acredito que ele vai ter que pensar nessa usabilidade, em pessoas mais modernas, e nunca também deixar na mão do IA. E assim, hoje eu clonei partes do meu cérebro com a minha IA e eu tenho mais de 100 robôs. Então imagina, se eu continuar fazendo isso, depois cruzar todos esses dados em 2035, novos padrões que a gente nem imagina. Você não acha? Eu queria te perguntar sobre profissão da moda. Qual profissão da moda você acha que vai desaparecer primeiro com o crescimento da IA? Vou dar um exemplo meu. Eu, nessa transição da minha marca, sofri muito, porque eu sou ótima em IA e fazer muita coisa. Só que eu não consigo, por uma produção artesanal terceirizada, como é que eu faço a parte produtiva? No máximo que eu consigo, agora eu tô disponibilizando, acho que a partir de amanhã acho que já fica pronto, gente, em tempo real para as pessoas acompanharem o dashboard de produção para as minhas clientes. E aí, olha lá, eu já... Eu acho que hoje, talvez, para pegar seu ponto... Você entendeu? É importante mostrar um pouco de transparência e de artesanal, porque as pessoas estão desconfiando. E aí eu não consigo terceirizar, entendeu? Não consigo terceirizar a produção. Sim. Então eu acho que mão de obra vai ficar e a parte criativa, vai surgir novas profissões, sabe? Uhum. Então essas são as coisas que eu vi que aconteceram comigo. Por exemplo, o Cool Hunter. Será que a IA vai ser capaz de captar todas as tendências do mercado? Ou a gente vai precisar de um ser humano para ir em todos os tokenation do mundo inteiro para entender quais são essas tendências? Você sabe que uma das minhas formações é Cool Hunter, né? E eu amo essa parte de futurismo. Eu acredito que as pessoas que conseguirem ver as outras pessoas com empatia mesmo, elas vão conseguir tirar de letra. Porque as pessoas não estão conseguindo cada vez menos falar com pessoas, não estão conseguindo se comunicar, porque a gente sempre se sente o tempo inteiro inseguro por conta das redes sociais e desse comportamento que teve. Então, eu acho que cada vez mais esse diretor criativo vai ter que ser assim. E eu acho que tem uma coisa que IA nunca vai conseguir fazer também como ser humano, que é criar as conexões humanas, né? Não é? Então, isso vai ser fundamental. Agora, eu queria a gente fazer um pouco uma avaliação sua sobre o que te deixa mais otimista e mais preocupada sobre IA. O que me deixa mais otimista é poder imaginar que eu posso clonar micro habilidades no meu cérebro e ganhar mais tempo para o que importa, porque está impossível a gente acompanhar tudo. Para mim, o WhatsApp não mais funciona, então ganhar tempo para a gente aproveitar um pouco mais a vida. E o que me deixa com medo é, de fato, as pessoas usarem de forma inadequada,
no sentido que a gente sabe por mal para a população, porque a gente sabe também que às vezes acontece muita coisa boa. Então eu tenho um pouco de receio com isso, mas eu acredito que o bem ainda está vencendo sempre. Mas eu fico com receio dos vieses também cada vez mais aumentarem com isso. Então acho que a gente tem que treinar a IA também, porque ela está ditando o futuro. Boa. E aí, algumas perguntas rápidas para terminar. Você tem uma IA favorita? Aí difícil, uma IA favorita para cada coisa, mas atualmente eu uso muito o Claude, não consegui deixar o ChatGPT, acho que o Claude ele não corrompe muitas camadas de dados. Para a imagem eu uso o Meta AI, mas eu uso um pouco de todas, assim, eu testo todas, mas sempre eu tô mais no Claude hoje em dia. Boa. Uma marca, sua love brand, assim, sua marca favorita hoje? Olha, meu Deus. A sua? Pois você sabe que eu não consigo usar coisa de outra marca, porque eu não acho coisa que tem conforto, mas eu gosto muito, eu acho que eu vou falar uma marca brasileira aqui, eu gosto muito da Lab Intimate, que é uma marca que faz lingerie, que deixa a gente confortável e desperta, é uma marca artesanal, a estilista já fez mais de 18 mil modelagens e eu adoro como ela cria, assim, a parte criativa dela. Legal. Tem um livro ou uma conferência, um áudio, algo que você quer deixar para as pessoas de conteúdo assistir, que vale a pena? Eu acho que todo mundo precisa assistir Privacidade Hackeada para entender um pouco dos algoritmos. Tá no Netflix? Tá no Netflix. E tem um outro, gente, que é... Privacidade Hackeada. Gostei. Vocês já assistiram esse? Já não, assistiu? Não assisti. Não, ele é bizarro, porque a gente precisa entender que tudo que a gente está assistindo na rede social não é proposital. As pessoas estão mostrando o que a gente quer ver. O que a gente quer mostrar. Aliás, as pessoas estão assistindo o que alguém quer mostrar. E eu acho que a gente está sendo muito manipulado ainda. Eu já participei de um reality show, eu sei como que é o backstage, né? Eu sei como é ter a vida editada. Então, eu acho que esse é muito legal para as pessoas entenderem como que funciona. Boa. E uma previsão para 2035? Gente, você sabe que eu vi essa pergunta e eu fiquei pensando. Eu falei, eu vou falar o que vim, sabe? Mas eu acredito que em 2035 as pessoas vão ter assumido mais o papel delas aqui em questão de não se preocupar com o que as pessoas pensam, vão ter se libertado nesse sentido, vão estar mais subversivas, acho que elas vão estar vestindo mais o que elas querem, vão estar mais livres, independente de corpo, quem elas sejam, e que não vai ter muito ego. Eu acho que é um pouco de esperança, e eu gosto dessa parte tecnológica. Eu acho que vale, assim, a gente tá super tecnológico, ganha tempo, ter um robô que lava a louça, entendeu? Ter um robô que faz essas coisas que a gente não quer fazer e ter mais sensações com as pessoas, com os amigos, que passa rápido. E eu já tô com quase 40 anos já. Super obrigada pelo teu tempo. Eu queria saber se você quer deixar uma mensagem final, uns arroba, para que as pessoas possam te seguir, fazer perguntas. Elas podem te cruzar aqui no Token Nation, que acontece hoje e amanhã, né, na Bienal do Ibirapuera. Bom, quem quer me seguir e perguntar alguma coisa que não entendeu, que eu sei que eu sou acelerada, Momente, no Instagram ou no LinkedIn, que eu amo o LinkedIn, falo muito sobre que também é Amanda Momente, vocês me acham lá, e o arroba da Wonder, para você ter a legging que não enrola o cos, a legging Jonadai, que te prepara qualquer batalha. E muito obrigada pelo convite. Obrigada, Era um sonho falar nesse evento, que eu vim dessa área da moda. Foi como se apropriar de ser uma diretora criativa e iFirst. Muito obrigada. Obrigada.